Bom, então, como eu estava dizendo, hoje nós vamos trabalhar com a divisão de números complexos. Para realizar a divisão entre dois números complexos, nós precisamos de uma ideia dos complexos, que é a chamada de conjugado de um número complexo. Então, se eu pensar aqui num número complexo, vou escrever ele na forma genérica aqui, A mais BI, tá? O A e o B são números reais, o B compõe a parte imaginária e o A parte real desse número complexo. Já vou fazer uma observação aqui, porque ali nos exercícios aparece uma questão que fala sobre um número complexo que é um imaginário puro. O número complexo ele é chamado de imaginário puro quando a parte real dele é igual a zero. Nesse caso, quando o A é igual a zero. Aí ele vai ser um imaginário puro. Quer dizer, ele só tem a parte formada pelo I, né? Algum número real multiplicando o I. Tá bem? Então, é chamado de conjugado de um número complexo e a gente representa com um tracinho assim em cima o número complexo escrito da seguinte forma: A menos BI. Ou seja, a gente só altera aqui o sinal da parte imaginária do número complexo. Deixa eu ver alguns exemplos aqui de conjugados. É bem simples mesmo, tá? Vamos pensar aqui no número complexo 2 mais i. Então, o conjugado desse número complexo é igual a 2 menos i. Um outro exemplo aqui. 1 menos 3i. Conjugado desse número complexo. Então, quando aparecer assim, né? Quando aparecer essa escrita por um número complexo, você já sabe que é o conjugado desse número complexo. Então, fica 1 mais 3i. Se o número complexo não tem a parte imaginária, por exemplo, z igual a 5. Isso é um número complexo, tá? Ele é um número real, mas no conjunto dos números complexos, ele é um número complexo que não possui a parte imaginária. Então, o conjugado dele será o próprio 5. Não muda. E se for um número imaginário puro, digamos z igual a 3i, aí o conjugado dele fica menos 3i. Bom, nós vamos calcular a divisão de dois números complexos utilizando a seguinte fórmula, né? Eu tenho aqui, ó, Z1 dividido por Z2, aqui em cima, tá? Z1 dividido por Z2, eu vou fazer Z1 sobre Z2 multiplicado por uma fração que tem no numerador e no denominador o conjugado do denominador da minha fração original. Vejam que essa fração aqui, conjugado de Z2 dividido por conjugado de Z2, é uma divisão em que o numerador e o denominador são iguais, portanto é igual a 1. Quando eu multiplico por 1, eu não estou alterando o resultado, mas usando esse artifício matemático, nós vamos conseguir calcular a divisão de Z1 por Z2 de uma maneira bem simples. Vamos ver um exemplo aqui. Então, 1 dividido por 3 menos i. Primeiro eu vou pensar no conjugado desse número 3 menos i. Então, o conjugado ali será 3 mais i. Então, eu multiplico essa fração aqui por 3 mais i sobre 3 mais i. Na verdade, eu estou multiplicando por 1, não estou alterando o resultado dela, mas eu tenho uma vantagem aqui. Vejam que no denominador, eu tenho o produto de uma soma por uma diferença. Então, nós vamos lembrar dos produtos notáveis agora. Quando nós fazemos o produto de uma soma por uma diferença,
O resultado é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vou até fazer aqui, ó, de maneira artesanal essa multiplicação, só para a gente ver o resultado. Depois, claro, eu sugiro que vocês usem a regra, né, dos produtos notáveis, porque aí vai ficar mais dinâmica a resolução, mais prática. Mas se a gente fosse multiplicar aqui 3 menos i por 3 mais i, a gente vai fazer 3 vezes 3, que dá 9, 3 vezes o i, que dá 3i positivo, menos i vezes o 3, que dá menos 3i, e menos i vezes o mais i, que dá menos i ao quadrado. Lembrando, né, que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, aqui fica 9, mais 3i com menos 3i, a gente cancela, porque eles se anulam, né? Mais 3i menos 3i dá zero. Então, fica 9 menos i ao quadrado é menos 1, então fica menos o menos 1. Ou seja, 9 mais 1 é igual a 10. Na verdade, se a gente pensar nessa multiplicação toda, nós vemos aqui que o que aconteceu foi o quadrado do primeiro termo, que é o 3 ao quadrado, que dá 9, menos o quadrado do segundo termo. O segundo termo é i, o quadrado de i é menos 1. Então já vamos colocar direto lá o 10. E no numerador é 1 vezes 3, que é 3, e 1 vezes o i, que é i. Então, a divisão desses dois números complexos resultou 3 sobre 10, a parte real, mais, podemos escrever assim, ó, 1 sobre 10 i, que é a parte imaginária. Então está feita a divisão. Vamos ver um outro exemplo aqui. Alguma dúvida em relação a essa resolução? 2 mais 3i dividido por 1 mais 2i. Primeiro a gente pensa ali qual é o conjugado do denominador. Vai ficar 1 menos 2i. Então a gente vai multiplicar numerador e denominador por 1 menos 2i. Sempre, tá? No denominador, nós vamos ter um número real. Esse artifício matemático da gente multiplicar o número complexo pelo seu conjugado faz com que nós tenhamos como resultado um número real. Então, vou multiplicar primeiro lá em cima, tá? No numerador. É que o Santiago não está aí, senão ele já ia dizer. Eu estou fazendo aqui o chuveirinho. 2 vezes o Não é 1. propriedade distributiva da multiplicação, para com isso aí. Ah, aí, ó. Quem é que falou que eu vou até dar um ponto agora? Foi tu, Fui eu. Flávio? Tá, muito bem, isso aí. 2 vezes o 1, 2. 2 vezes o menos 2i vai dar menos 4i. Agora, 13 vezes o 1 dá mais 3i. E 13i aqui a gente tem que ter cuidado. É 3i vezes o menos 2i. Então vai ficar menos 6i ao quadrado. Depois a gente pensa nesse i ao quadrado, né, substituindo por menos 1. E no denominador, nós temos o produto de uma soma por uma diferença. Então eu vou escrever direto aqui. É o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. O primeiro termo é 1, então é 1 ao quadrado menos o quadrado do segundo termo, que é 2i.
Tá, vou olhar o que resulta lá no numerador. Então é 2. Por enquanto não tem outro número real para juntar com ele. Menos 4i mais 3i vai dar menos i. E menos 6 vezes o i ao quadrado, que é menos 1. E no denominador, 1 ao quadrado é 1, menos 2i ao quadrado, fica 4, que multiplica o i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, então vai ficar 4 vezes menos 1. Vamos de novo para o numerador. 2 menos i mais 6. E no denominador vai ficar 1 menos o menos 4. Então fica 1 mais 4. Agora no numerador, eu vou pegar os dois números reais que tem. Então é 2 mais 6, que vai ficar 8, menos i. E no denominador, 5. Ou seja, escrevendo melhor aqui, né, separando ali em duas frações, para a gente ficar com o número com a parte real e a parte imaginária. Então é 8 sobre 5 menos 1 sobre 5i. Esse é o resultado da divisão entre aqueles dois números complexos. Então tá, aproveitem aí esse feriado e qualquer coisa entre em contato. Tá bem. Bom feriado. Tchau, Obrigado. Bom feriado pra ti. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Bom dia. Falou, valeu, Flávio.